Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. A ancestralidade do poder local é grande porque remonta até antes da fundação de Portugal. Hoje os municípios não têm a mesma auto-organização territorial que já tiveram na Idade Média nem no Estado Novo. Mas a força desta instituição sempre se manteve defendendo o poder local contra o poder central, nomeadamente no Estado Novo, em que uma reforma administrativa acentuou muito a centralização. Basta recordar que os presidentes de Câmara e os regedores de freguesia eram nomeados pelo Poder Central e sujeitos a uma apertada vigilância e tutela administrativa, com funções só de controle e fiscalização das normas emanadas do Poder Central. Hoje, e depois do 25 de Abril, houve felizmente uma trajetória em que se começou a ganhar com o municipalismo uma descentralização cada vez mais forte e crescente. E é por isso que é inaceitável, no atual momento, o modelo de centralização defendido pelo Governo da República, nomeadamente ao materializar a difícil gestão do leque alargado de competência das autarquias e a colocá-las muito mal perante um espartilho financeiro imposto a estes mesmos benefícios. Ou seja, o nível do poder local, neste momento, por parte do Governo da República, é um poder local manchado pela evolução negativa que foi e que está sendo permitida pelas más medidas do Governo da República. Estas medidas realizam-se sobretudo ao nível de várias invectivas, como as 4 leis que neste momento penalizam todos os municípios: a Lei do Orçamento de Estado, a Lei da Assunção de Compromissos e Pagamentos em Atraso, a Lei do Setor Empresarial Local e a Lei das Finanças Locais, que todas elas tendem a destruir a estabilidade e a previsibilidade das finanças e colidem com a autonomia do poder local e mesmo com a Carta Europeia do Poder Local. Há vastos exemplos em cada uma destas leis, mas a Lei do Orçamento de Estado impõe limites ao endividamento, impõe limites às despesas com pessoal e os municípios praticamente se limitam a liquidar os passivos e é imposta também uma redução brusca das despesas sem qualquer planeamento. Aí sim há também a obrigatoriedade da redução de 2% ao ano de pessoal e são vedadas quaisquer contratações. Por outro lado, dificilmente neste quadro poderão ser cumpridas várias competências e atribuições que foram assumidas na última década, na área social, na habitação, nas dependências, no idoso, na educação, no apoio às escolas e às parcerias, no desporto, nomeadamente nos equipamentos, ou na cultura, na promoção local. Também a Lei da Assunção dos Compromissos tem várias restrições que acabam por penalizar o poder local na atualidade, quer com as responsabilidades civis, criminais, disciplinares, sancionatórias e regradatórias dos autarcas, como pelas dificuldades acrescidas na execução orçamental, nomeadamente com a incapacidade de se poder aumentar os pagamentos em atraso. Grande conflitualidade com os dirigentes técnicos dos serviços, mediante os compromissos, um condicionamento muito grande também da disponibilidade de tesouraria, o forte risco de incumprimento dos compromissos assumidos e, mais do que isso, muitas vezes a probabilidade de se condicionar os investimentos que se faziam anteriormente. Também na lei do setor empresarial local são explícitas as necessárias e atuais fusões e extinções da maioria das empresas municipais, um modelo de gestão muito mais flexível, perdendo-se, por vezes, a eficiência e a eficácia e a racionalização de recursos, a precarização do emprego de muitas pessoas dessas empresas municipais, a assunção de passivos financeiros pelos municípios, com consequências no nível de agravamento dos spreads, nos empréstimos e as ultrapassagens aos limites de endividamento. E, por último, a famigerada Lei
das finanças locais, que essa sim vem desrespeitar de todo os princípios fundamentais da estabilidade e da justa repartição dos recursos, com medidas muito concretas do decréscimo do FEF, do IMT, da consignação de 50% da receita do IMI, etc., etc. Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, as dificuldades hoje do poder local exigem um novo reforço das competências das associações e dos próprios municípios, redefinindo estratégias de desenvolvimento, designadamente na aplicação e adequação dos novos fundos comunitários em áreas cruciais, como a sustentabilidade do emprego, da economia local e da aposta no intermunicipalismo. Neste caso, com base no rigoroso e criterioso planeamento de gestão estratégica, económica e social. E este tema ganha atualidade porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a autonomia dos Açores também se faz pelo reforço da autonomia do poder local. Nós não defendemos, como aconteceu em algumas autarquias, nenhuma rivalidade com o poder regional. Nós defendemos as parcerias e o reforço da autonomia regional é também e passa também pelo reforço da autonomia do poder local. Gostaria ainda de dizer que, no quadro da crise presente, as autarquias não se podem eximir de participar nas soluções para as dificuldades do tempo presente. Quer as soluções do seu próprio Conselho, porque as autarquias hoje têm possibilidades de sair dos limites das suas fronteiras e, em outros paralelos e azimutos, procurar ganhar recursos financeiros para o seu próprio Conselho. É óbvio que nós não estamos a falar em 15.000 empregos em 4 anos, como a Sra. Deputada Beta Cabral fez na última campanha. Mas estamos a falar, nomeadamente, na defesa intransigente do poder local face a atitudes da chamada sebenta verde do Governo da República, que quer impor também a diminuição do número de freguesias nos Açores. Por isso, este é mais um assunto que toca ao poder local, mas também toca ao poder regional. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a insistência nas políticas cegas da austeridade implica um poder local cada vez mais próximo das pessoas, privilegiando áreas sociais, culturais, ambientais e de lazer, fomentando a participação cívica como a agenda local e os orçamentos participativos, mas também a promoção de investimentos sustentáveis financeiramente e a cooperação intermunicípios, maximizando infraestruturas, é certo, sem aumentar os níveis globais da despesa. Mas é preciso simplificar processos e práticas de modo a que a panóplia de atribuições e competências das autarquias melhorem a sua capacidade de resposta. E defendemos rapidamente a integração da Universidade dos Açores na monitorização das políticas públicas locais para que essas respostas sejam também mais condizentes com aquilo que hoje em dia se chama inovação e conhecimento e que é importante também incluir nas práticas públicas locais. Esta, aliás, é uma matéria deficitária, como se sabe, a Universidade dos Açores praticamente só participa nos planos municipais de emergência. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, sendo o desenvolvimento um processo dinâmico e diversificado, é importante ligar a investigação científica a esta questão. As novas políticas públicas locais devem estar ligadas, é certo, ao conhecimento e à inovação e à competitividade que constituem polos facilitadores para a criação de emprego e de riqueza. Na preparação e entrada em vigor do novo quadro comunitário de apoio, é preciso que as autarquias se preparem para novos eixos de desenvolvimentos
Este é o tempo certo de planear e projetar o próximo futuro, para que não se atrasem os investimentos a partir do próximo ano e para que se consigam bons indicadores de execução financeira e material com reflexos positivos no emprego e nas empresas. Chegou também a hora de, como se defende no programa do Governo, de se avançar sempre na cooperação com as autarquias açorianas, e isto é um aspecto crucial em termos do desenvolvimento socioeconómico da nossa região. Por isso mesmo, o plano de 2013 honra os compromissos com os municípios dos Açores, através dos contratos ARAL e no desenvolvimento das economias concelhias e dos apoios sociais aos mais carenciados. Urge, por isso, num quadro de cooperação reforçada e de proximidade e descentralização, ter, sobretudo, a ideia que é muito património do Partido Socialista, a ideia da permanente sensibilidade social para que os Açores sejam sempre melhores. Disse.